Realmente é com alegria que estamos, mais uma vez, nesse trabalho, nessa tarefa, com a presença de todos, e que todos nós possamos realmente nos disponibilizar a refletir, a compreender, a se entusiasmar, né? Através dessas poucas palavras, através desses poucos minutos de estudo que teremos, que a gente possa nos entusiasmar por essa doutrina maravilhosa, que a gente possa deslumbrar nela uma grande oportunidade de crescimento moral, de crescimento espiritual, que a gente possa realmente aproveitar esses momentos em nossas vidas, não especificamente só esse de estar aqui, mas de ter entrado em contato com o Espiritismo, que traz a palavra de Jesus e traz também vários nortes para as nossas vidas, para a nossa compreensão. O assunto da noite, como o Paiva já falou, trata da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Nós vamos ver que, dando continuidade, né, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, como fazemos todos os sábados, vamos estudar da questão 525 à questão 529. Aí Kardec pergunta o seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? É uma pergunta simples, uma pergunta direta. E a resposta também. Os espíritos respondem: certamente, pois que vos aconselho. Então você veja que para quem vem acompanhando o nosso estudo da noite dos sábados, sabemos, vou repetir mais uma vez, né, que é um estudo dessa parte que vamos ver hoje, é um estudo assim que faz parte de um estudo maior. Ou seja, o Livro dos Espíritos, para quem já sabe, me perdoe, mas é importante a gente repetir, é importante a gente se situar, que o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A primeira parte, que é Deus do universo, sobre as coisas gerais, e a segunda parte, que é também chamado de segundo livro. É justamente essa segunda parte que nós estamos estudando. Ele é composto de 11 capítulos, nós estamos no 9º capítulo, ele é um dos mais longos, das 4 partes, é a mais longa, tem 500 e poucas perguntas, e é justamente cujo título é O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Ou seja, é onde nós temos as perguntas, onde nós temos as respostas assim, mais interessantes para aquelas dúvidas que nós temos e também para a necessidade que nós temos de nos conhecer melhor em cada situação. Porque essas 500 e poucas perguntas, ela trata do espírito, não só de nós encarnados, mas também dos desencarnados. Então, nos dá luz em vários momentos. No momento do desencarne, no momento da encarnação, do retorno para aqui, a nossa preparação, enfim, é realmente muito rico de informações. E nesse 9º capítulo, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, nós estamos exatamente estudando. Em capítulos anteriores, nós vimos, por exemplo, como nós encarnados podemos interferir lá na erraticidade, no outro mundo. Embora que a gente diz lá, gente, mas é aqui, do nosso ladinho, viu? É como o Paiva disse, a gente está se acotovelando a todo instante. Mas a gente acha que é bem distante, né? A gente fala assim, mas é só uma maneira metafórica de falar, porque a gente pensa que é distante. Bom, então, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Agora é o contrário. Nós estamos nos dedicando, nesse capítulo, o inverso. E foram já estudados vários momentos, como sobre o anjo de guarda, sobre a influência nos nossos pensamentos. E aqui, Kardec quer se aprofundar mais um pouco. Então, quando ele fez essa primeira pergunta, desse item, né, dessa influência desse espírito nos acontecimentos da vida, se eles exercem alguma influência, e a resposta foi sim, eles vos aconselham, né? Ele quis saber mais. Ele não queria ficar só
na questão do pensamento, porque, como nós já falamos, nós já tivemos esse estudo. Então, ele vai mais à frente. Aí ele pergunta a 525A. Ele diz: exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento da vida? Então, veja só, Kardec deixa claro que os espíritos nos influenciam através do pensamento. Nós já sabemos, nós já estudamos algumas questões sobre isso. Mas será que existe uma outra forma, uma outra maneira, né, desses espíritos terem uma ação direta sobre os nossos atos da vida, né, no nosso dia a dia? Será? Quando a gente encontra com alguém, de repente, né, será que quando a gente sofre um acidente, será que eles tiveram alguma interferência nisso? Nos ajudando ou nos estimulando? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos estudar. Então, e vem aí a resposta. Ele diz, a espiritualidade diz sim, quer dizer, eles influenciam nos cumprimentos, assim, nos atos da vida, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Isso é muito importante, gente. Sim, mas nunca eles atuam fora das leis da natureza. Aí a gente tem que lembrar um pouco o que são as leis naturais. Que leis são essas, né? Nós sabemos que, inclusive, temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro, um capítulo dedicado a essas leis. São as leis morais, tá certo? Que Kardec fala, que a espiritualidade fala. Mas apenas um lampejo em relação a essas leis, para que a gente se situe melhor. Ele diz que, a gente lembra, né, que entre as leis divinas, umas são as leis físicas, elas regulam as relações da matéria bruta, certo? São as leis que pertencem ao domínio da ciência. As leis da física, da biologia, da química, que são leis naturais, tá certo? São estudadas pela ciência. Elas regulam as relações da matéria bruta. E as outras dizem respeito especialmente ao homem, né? Considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes, que são as leis morais. Tá certo? E todas essas leis, seja as leis físicas ou as leis morais, elas são leis que todos precisam respeitar, porque elas são leis divinas, tá certo? Todos nós, espíritos, criaturas de Deus, precisamos respeitar. Então, nesse estudo, Kardec, inclusive, vai dar uma nota aqui, que eu vou ler. Nós vamos ler essa nota e, em seguida, a gente vai comentar exatamente como é que se dá a intervenção desses espíritos nos acontecimentos da vida, porém, respeitando as leis divinas, né? Respeitando as leis naturais. Uma das coisas que Kardec nos lembra é o seguinte, ele diz: imaginamos, erradamente, que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. A gente tem muito essa impressão. Puxa, se um espírito vem me ajudar, ele tinha que vir me ajudar de uma maneira assim, meia fantástica, uma coisa assim mágica, né? E não de uma maneira natural. A gente tem muito essa ideia. Por não ser assim, tá certo? Não é dessa maneira que eles interferem. É que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo. E muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que, por exemplo, ele diz, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, ou então inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para determinado ponto, se disso resulta o que tenha em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Ou seja, Kardec deixa claro essa lembrança, que os espíritos nos influenciam, nós vamos ver esse estudo, não de maneira milagrosa, tá certo? Nós sabemos que no Espiritismo há uma explicação bem detalhada, bem
contundente em relação aos milagres, principalmente no livro A Gênese, nós vemos isso. Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar um pouquinho, né? Vai ser necessário falar sobre A Gênese, o livro, o seu conteúdo. E então, o que é que acontece? Como a gente tem essa imagem, aí as coisas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes a gente nem lembra que existem espíritos que estão ali nos ajudando, ou nos ajudando para fazer um ato bom, ou nos ajudando para fazer um ato não bom, quando há a sintonia, né, entre nós e ele. A gente sempre acha que somos nós que estamos fazendo tudo sozinho. É uma atitude nossa. E isso, em certa parte, é bom, porque a gente fica mais livre, não fica tão amarrado. Porque se a gente soubesse a toda hora que o espírito, que a ideia que vem é de um espírito, que a ideia que vem de um espírito, você não ia agir por você. Você sempre ia estar fazendo algo que alguém está mandando. E não é dessa maneira. Tá certo? Mas, no decorrer da fala, a gente vai entender melhor. Tá certo? Porque o assunto, às vezes, é um pouquinho... tem uma certa dificuldade, às vezes, para a gente aceitar. Vamos lá. Então, a ação dos espíritos, gente, é muito importante isso. Nós vamos fazer quase como se fosse uma introdução para continuarmos com as outras questões, tá certo? Para que a gente possa entender melhor. A ação dos espíritos no mundo corporal, ela se dá de duas maneiras, tá certo? Uma nós já vimos, inclusive já estudamos algumas questões anteriores, pelo pensamento, como já estudamos, né, ao longo desse capítulo 9, e outra maneira, gente, é através dos fluidos. Tá certo? É muito importante isso. Kardec fala sobre os fluidos em toda a sua obra. Ele começa no Livro dos Espíritos, fala no Livro dos Médiuns, no Evangelho, e é na Gênese que ele faz como se fosse uma síntese desse assunto, que é tão importante. É o capítulo 14. No capítulo 14, nós vamos ver muitos detalhes sobre os fluidos e vamos entender, compreender como se dar essas ações. Inclusive, esse estudo desses fluidos vai nos fazer compreender que no Espiritismo não tem milagres. Não vamos falar sobre isso hoje, porque não é o assunto da noite, não daria tempo. Mas, para a gente estudar, é muito interessante isso, para a gente compreender todas aquelas passagens chamadas de milagres por outras religiões, principalmente a Igreja Católica, né? E há uma explicação razoável, uma explicação ligada à razão, explicando isso aí, tá certo? Que não há milagres. Bom, então, Kardec, ele, como professor, né, e já na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos leva a perceber a importância do significado de determinadas palavras, inclusive dentro da ciência espírita, dentro do espiritismo, porque nós sabemos que cada ciência, toda ciência tem aquelas palavras técnicas, aquelas palavras que têm um sentido apropriado para ela. Por exemplo, no espiritismo nós temos várias. Nós temos, por exemplo, a palavra prova, que dentro do espiritismo tem uma conotação parecida com a vulgar, a que normalmente nós conhecemos, mas que tem um viés também um pouquinho diferente, tá certo? Tem uma conotação diferente. E, entre essas palavras, nós temos a palavra fluido. Essa palavra fluido, ela foi usada, né, e ainda é usada, ao longo da história da ciência, como uma palavra que estava ligada a algo quando não se sabia o porquê, não se sabia a causa de determinada coisa, aí dizia, qual é a causa disso? É um fluido. Ele é mais ou menos parecido com a palavra coisa. Vocês já notaram como a palavra coisa nos ajuda? O que é aquilo ali no céu? Não sei, é uma coisa, né? Ou então, o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo uma coisa, não sei explicar o que é. Então, a gente precisa de uma palavra para poder se expressar. E, às vezes, a gente usa determinadas palavras. E fluido foi uma dessas palavras utilizada ao longo da história da ciência, que, por exemplo, na Idade Média, na peste negra, né, que não se sabia a causa, e da época dizia-se que era um fluido que estava no ar. Você aspirava aquele fluido e você adoecia. Então, por muito tempo, a causa da peste negra, que dizimou, né, milhões de pessoas,
Então, foi tido como sendo um fluido. Depois, lógico, com a descoberta do microscópio, foi descoberto que era uma bactéria que atingia a pulga mordia o rato e o rato transmitia. Mas, até lá, era chamado de fluido. Na física, também utilizaram muito essa palavra fluido. Como, por exemplo, todo mundo aqui acho que fez aquela brincadeirazinha de passar um pente na cabeça, né? E depois ia pegar uns papeizinhos. Né? Tem aquela atração, né, pelos papéis. Quem é jovem, que não fez, faça isso. Pega um pente fino e passe bem muito da cabeça. Aí pega uns pedacinhos de papéis e eles vão atrair. É bem interessante. Geralmente, nunca fez? Não? Pois faça, que você vai achar bem interessante. Tá certo? No geral, a gente fica impressionado como é que eles atraem. E naquela época, tempos atrás, quando a física ainda não sabia de que se tratava, também dizia-se que era um fluido. Né? E várias outras, o magnetismo, né, do ímã, né, também foi chamado de fluido. Enfim, com o passar do tempo, com as descobertas, então, eles foram recebendo os nomes adequados. A eletricidade, por exemplo, também era chamada de fluido. Depois teve o campo magnético, o magnetismo, e assim por diante. Então, no Espiritismo, Kardec utilizou também a palavra fluido. Ele pegou também emprestado essa palavra, que inclusive é utilizada até hoje, tá certo? Então, Kardec continua bem atual, tá certo? E continua usando essa palavra. Então, vamos ver no Espiritismo. No Espiritismo tem um significado próprio. Ele é um significado parecido com o vulgar, porque toda palavra, gente, é polissêmica, né? Tem vários significados. Ele tem um significado próprio, embora seja parecido com o histórico, né? Os espíritos nos falam que fluidos é uma matéria sutil, que participa dos fenômenos espíritas, da mediunidade, dos passes, das curas, tá certo? E também é a matéria utilizada para formar o nosso perispírito e os componentes do mundo espiritual. Então, o que é o fluido no Espiritismo? É a matéria-prima. Nós vamos ler aqui uma passagem, um textozinho pequeno da Gênese, é a matéria-prima, que nós não sabemos o que é. Não sabemos o que é. Então, chamado de fluido, tá certo? E esse fluido, nós sabemos que na mediunidade, por exemplo, nós precisamos, tem o fluido da entidade comunicante, ele se sintoniza com o fluido do médium, entram em sintonia, um transmite, serve de transmissor, né, o pensamento, aí aquele médium ele fala, ou ele escreve, ou ele vê, ou ele escuta, tá certo? No passe, durante o passe, o médium, o passista, ele utiliza seus fluidos em benefício do outro que está recebendo, entra em sintonia. Então, justamente, nesses momentos, né, que o Espiritismo nos explica, essa matéria ela é utilizada dessa forma. Lá no item 2, do capítulo 14, só para a gente se situar melhor em relação a esse fluido. O fluido cósmico, isso é na Gênese, tá certo? O fluido cósmico universal isso é a espiritualidade nos explicando. Como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Ou seja, esse fluido, tá certo? Que é a matéria primitiva, no mundo espiritual, ele é etéreo, ele é muito sutil, ele é imponderável, ele não tem massa, tá certo? A ciência nossa, que é responsável pelo estudo da matéria, e fluido é matéria, porém não chegou até esse fluido, porque ele é imponderável, ele não tem massa, não chegou até aí. Tudo que a nossa ciência chegou é justamente os que têm ponderabilidade, tá certo?
O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porque, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo, ou seja, ao que é ponderável, ao que é material, que é denso, pertence ao mundo visível. E o primeiro, que é imponderável, pertence ao mundo invisível. Uns são chamados de fenômenos materiais, que é da alçada da ciência propriamente dita. E os outros são os qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, que cabem nas atribuições do espiritismo, tá certo? A ciência espírita é quem estuda isso. Então, daqui a pouco a gente vai entender por que nós estamos necessitando lembrar desses fluidos, saber desses fluidos, tá certo, gente? Nós temos também lá no livro da Gênese um item bem esclarecedor. Ele diz o seguinte, preste atenção a isso. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Essa matéria do mundo espiritual é a matéria que os espíritos utilizam para fazer o que é necessário, em termos dessas sintonias entre um corpo e outro, entre interferir no nosso mundo corporal, tá certo? É através desses fluidos. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, através do pensamento no mundo espiritual, o espírito, quando vai manipular, quando ele vai, vamos dizer assim, fabricar algo, ele utiliza essa matéria, esse fluido, só através do pensamento. Aqui nós precisamos das mãos. Pegamos a madeira, cortamos, fazemos a mesa. Na química, pegamos os elementos químicos, misturamos, botamos hidrogênio, oxigênio, formamos a água, não sei o quê. Mas lá eles não precisam dessa maneira. Eles utilizam através do pensamento, é que ele faz essa manipulação. E, inclusive, através do pensamento, ele também dá qualidade a esses fluidos. Isso é muito importante a gente saber, tá certo? Ele diz, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza dos sentimentos. Então, em síntese, os espíritos atuam em nós, encarnados, pelo pensamento e através dos fluidos. Lembrando, mais uma vez, que nós não sabemos exatamente, ou seja, fisicoquimicamente, o que são esses fluidos, tá certo? Lembrar sempre que os espíritos, eles não atuam, gente, diretamente na matéria. Ele não pegaria esse copo e jogaria em alguém ou jogaria no chão. Eles não atuam diretamente na matéria densa. Eles atuam na matéria através desses fluidos, né? Porque a gente poderia perguntar, eles podem nos provocar assim uma doença física? E a resposta que dar é que sim. Aí diz, puxa, mas acabou de dizer que não atua, e o físico não é matéria? Então, é exatamente aí que ele vai dar a explicação de como pode. Um espírito mau, ele pode nos fazer mal através da sugestão de pensamentos ruins, né? Ele pode estimular você, por exemplo, a sentir muita raiva, muito ódio. E o ódio, a gente não descarrega certas substâncias, a gente pode originar o quê? Uma gastrite, uma angina, um câncer, né? Tantas coisas. Eu tenho uma cunhada que ela teve uma raiva tão grande da vizinha que teve um AVC. Então, através do sentimento, né? Através do sentimento. Então, ele pode fazer isso através de pensamentos ruins. Esses, por sua vez, pode gerar doenças em nós, como gastrite, como angina. E lembra também que os pensamentos dão qualidade aos fluidos. Todos nós somos envolvidos, a nossa essência ela é envolvida por um fluido que a gente chama de perispírito. Então, esse fluido também, ele nos envolve, a nossa essência é chamado de perispírito. Então, quando você tem um sentimento, tem um pensamento ruim, por exemplo, um espírito mau, ele apenas ele pode não só sugestionar, sintonizar com pensamentos nossos
e desencadear, potencializar esse sentimento não bom, como ele também, ao pensar, ao sentir daquela maneira, os seus fluidos estão impregnados de sentimentos não bons. Aí o que é que acontece? Eles sintonizam com os fluidos da outra pessoa e pode também, através dos fluidos, desencadear doenças. Então, seja através do pensamento ou seja através dos fluidos. E o primeiro a sofrer nessa influência, a gente sabe que é o perispírito, e daí vem. Mas vamos... Então, a gente já pode concluir que, para não sofrermos influência dos chamados espíritos maus, precisamos apenas elevar, né, nos elevarmos moralmente, espiritualmente, porque aí a gente não entra em sintonia com ele. Há necessidade dessa sintonia. A gente não está à regalia, não está na dependência do espírito e ele fazer mal. Depende também de nós. Se nós nos melhoramos, nos elevamos, a gente não sintoniza, a gente não capta essas impressões e a gente não adoece e a gente se sente bem. Creio, né, que com esses esclarecimentos vamos aqui continuar. Já são 8h15. A 15h26. Mas vai ficar mais fácil da gente entender, então a gente pode apressar um pouquinho. Tendo como ação, isso é Kardec perguntando, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Um homem tem que morrer, ponto e vírgula. É o momento dele morrer, tá certo? Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Já dá para a gente perceber que os espíritos não derrogam as leis da natureza. Então, ele não iria atuar quebrando, não pode atuar da matéria densa diretamente. Então, a gente já pode até deduzir isso. E a resposta é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte, por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então, num caso desse, a espiritualidade iria inspirar o homem a subir a escada. E a espiritualidade, no momento que nós vamos desencarnar, gente, sempre nós temos os espíritos, o nosso anjo de guarda, espíritos familiares, espíritos que vão nos ajudar naquele momento. E outra coisa importante, um parêntese, para eles esse momento da morte não é nada de tristeza, não é nada de ruim. Para a gente é que a gente, no pensamento nosso atual, é que a gente acha que morrer não é bom. Mas para eles não, é um momento maravilhoso. Você vai se desligar desse peso e ser livre, adquirir sua liberdade maior. Então, ele poderia inspirar a pessoa, né, através do pensamento, para subir a escada. Não ele ir lá e quebrar a escada. Aí Kardec disse, então vamos perguntar em relação aos efeitos da natureza, né? Tomemos outro exemplo, em que não entra a matéria em seu estado natural. Vamos imaginar o seguinte, um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se. Tenham sido os espíritos que provocaram o raio, dirigindo para o homem? Já dá para a gente entender também que ele não vai dirigir o raio. Ele vai inspirar o homem a ir para debaixo da árvore. O raio ia cair ali de qualquer maneira. Tá certo? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim, ou seja, ao homem foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Então, eles não derrogam a natureza. Inclusive, tem vários fenômenos que a meteorologia nossa ela já prevê, né? São coisas que são determinadas.
Inclusive, tem aquela, acho que vocês viram agora em novembro, teve o guia turístico, né, que, lá na Pedra da Gávea, que foi morto, né, com um raio. Ele estava com um grupo e a gente pensa, choveu, ele sabia que ali é um ponto que não tem para-raios, sabia que é um ponto de raios, e mesmo assim, em vez dele, que era o mais capacitado de decidir que não deveriam ir, ele pergunta, né, para a maioria, vocês querem continuar? Quero. Quando subiu, morreu. Talvez ele não tenha sido o momento da morte dele, tenha sido imprudência dele. E porque quando é o momento da morte, gente, essa eu vou contar, ela é a mãe de uma palestrante aqui do Jefa, mas ela me autorizou, tá certo? Bem interessante. A mãe dela já bem velhinha, assim, mais de 80 anos, e viúva já há 20 anos, e o filho pegou ela e ia levar para passar o domingo na casa de praia. Aí, nesse dia, ela com a cuidadora, ela disse, se arrumou, tomou banho, se arrumou, disse, eu quero botar um batom. Eu disse, dona fulana, quantos anos que a senhora não pede para botar um batom? Que coisa boa. Aí arrumou, botou o batom. Por que a senhora quer batom hoje? Eu disse, é porque o Ramiro vem me buscar. Ramiro era o marido, que fazia 20 anos que estava morto. Aí foi para a casa do filho, tal, quando chegou lá, todo mundo admirou ela de batom. Aí chegou na hora do almoço, eu disse, mãe, senta aqui que eu vou fazer seu prato, fazer seu almoço, eu trazer. Não, meu filho, precisa fazer não. Mas, mãe, eu vou fazer isso. Não, precisa não, porque Ramiro já chegou. Aí disse, tá certo, mas mesmo assim eu vou fazer. Aí foi fazer o almoço. Quando voltou, ela estava morta. Então, uma morte linda, né? Maravilhosa. Era o momento dela morrer, tá certo? Não teve queda, não teve nada, mas é o momento da nossa morte. Isso nós fomos sendo construído ao longo da nossa encarnação. A 528. No caso de essa é bem interessante. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil, isso acontece quase nunca aqui, tá certo? No Brasil, né? No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto, assim, de raspão, né, sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? A gente já sabe que não, né? O projétil, quando você dispara, o seu caminho é matematicamente provado. Você pode até calcular como é que vai ser o caminho dele. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que opunha a arma, né? Através dos fluidos, né? De sorte a fazê-la apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Não tem como, tá certo? E teve um caso interessante, a gente morava num prédio e aconteceu isso num dos apartamentos. A vizinha, e ela nos contou, né, que de madrugada já ela estava com frio. Sabe aquele momento que a gente está com frio e ficam com preguiça de desligar o ar-condicionado ou então de pegar um lençol? E ela disse que acordou, estava com frio. Aí, e o guarda-roupa ficava mais ou menos assim em frente, ela disse, eu vou pegar outro lençol. Quando ela fez menção de levantar, ela disse, vou não. Quando ela voltou, um barulho, que ela pensou até que era uma pedra, mas, na verdade, era um tiro, era uma bala. E a bala caiu, prendeu exatamente na porta do guarda-roupa, que seria exatamente a altura dela. Então, você vê, ela não tinha que passar por aquilo ali, então, com certeza, alguém disse, não vai agora não, né? Volta. Foi questão de segundos. Ela voltou, na mesma hora, apareceu aquele baque forte, que ela pensava até que era uma pedra. Então, é exatamente isso. Quando o espírito bondoso, ele nos inspira, ou através do pensamento, ou pode atuar através dos fluidos, como ele falou, né? Tornando assim meio nublado aquele que vai atirar, não dando, ele pensando que está mirando certo e não estando tão certo. A 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atinge o alvo? É interessante, essas balas encantadas, a gente lembra daqueles desenhos animados. O pessoal que é do tempo de Tom e Jerry, né, acontecia que a bala ia, ele subia, ele descia, subia a escada, fazia aquele contorno todo, então essas balas encantadas. Aí tinha gente que perguntava para Kardec sobre isso, né? Que se deve pensar dessas balas? Existem, né, essas balas? Aí a espiritualidade responde de uma maneira bem bonita, eu achei. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Não é verdade? Ele imagina tanta coisa, esse
esse caminho, né, dessa bala encantada, mas ele não para observar tanta coisa bela que nos acontece a todo instante. E a 529A. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida ter obstruído a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Ou seja, pode acontecer de um espírito ele querer nos ajudar em determinada ação e ter outros que não queiram que ele ajude e ele ser obstruído? Pode acontecer isso? Aí a resposta: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgirem obstáculos, é porque ele assim o quis. Então, tudo, gente, que acontece realmente, Deus, ele não apenas nos criou e deixou ali. Não, ele está sempre atuante. Né? É a previdência de Deus para com todos nós. E uma das coisas maravilhosas que Deus manda, né? Os missionários, como Jesus, e Jesus anuncia o Espírito de verdade, que viria para nos ajudar. 18 séculos depois, chega o Espiritismo, e sempre, ao longo do tempo, nós estamos sendo ajudados. Que a gente possa pensar nisso, que a gente possa estudar mais essa doutrina. Que Jesus nos abençoe, desejo a todos um Feliz Natal, que realmente o aniversariante chegue em nossos corações.